últimos anos, a gente vai explicar para vocês agora por que a maior oposição a Papa Francisco vem de dentro da Igreja Católica dos Estados Unidos. O que aconteceu, como é que essa igreja nos Estados Unidos, de alguma forma, se construiu, né? E, enfim, estabeleceu ali os seus critérios para, de alguma forma, se opor ao que pensa, ao que pregava, ao que praticava o Papa Francisco. Antes de eu trazer as informações em relação a esse ponto importante de discussão, vou trazer aqui a primeira parcial da nossa enquete em relação ao próximo tema, mas já vou adiantando. O ministro Carlos Lupe também precisa ser demitido após a operação da PF contra fraude no INSS? Por enquanto, a maioria diz que sim, 57%, 29% não sabem, 14% dizem que não. Já trago uma nova parcial e, claro, a gente aprofunda esse tema. Mas vamos lá explicar por que a Igreja Católica nos Estados Unidos era a que fazia maior oposição ao Papa Francisco. Era setembro de 2019 e o Papa Francisco estava respondendo a uma pergunta de repórteres sobre as crescentes tensões com a Igreja Católica norte-americana. Os problemas começaram no dia em que Jorge Bergoglio foi eleito sumo pontífice. O Vaticano vinha de dois papados conservadores, João Paulo II e Bento XVI. Então, a chegada do primeiro latino-americano e do primeiro jesuíta representou uma mudança radical de paradigma e a Igreja norte-americana, claro, ficou assustada. Dentro da comunidade católica americana, havia um setor conservador que discordava dessa mudança. Segundo David Gibson, que é diretor do Centro de Religião e Cultura da Universidade Fordham, em Nova York, abre aspas, o ponto focal da oposição ao Papa Francisco estava nos Estados Unidos, ressalta ele. David afirmou que, além de bispos e padres, foram também leigos, organizações de direita com muito dinheiro e a grande mídia que financiaram e promoveram toda essa oposição ao Papa, que, claro, se espalha pelo mundo. Francisco sabia disso, abre aspas, nos Estados Unidos as coisas não são fáceis. Há uma atitude reacionária muito forte e organizada, disse ele. Essa atitude não mudou com a notícia da sua morte na última segunda-feira. Por exemplo, o artigo principal do dia na revista religiosa americana First Things não foi um obituário, mas um artigo de opinião afirmando que, de muitas maneiras, o pontificado de Francisco foi inadequado aos problemas reais que a Igreja Católica enfrenta. Vejam só. O texto, que descreve a personalidade do pontífice como temperamental e autocrática, é de Charles Chaput, ex-arcebispo da Filadélfia e um dos maiores críticos do Papa argentino dentro da Igreja norte-americana. Francisco substituiu Chaput por um arcebispo mais liberal e latino assim que o conservador atingiu a idade de 75 anos. E em vez de se mudar para o Palácio Apostólico do Vaticano, que inclui a Capela Sistina, ele escolheu a residência Santa Marta, onde morava em um pequeno apartamento. Sua primeira exortação apostólica, intitulada Evangelii Gaudium, a alegria dos evangelhos, foi precisamente um chamado aos católicos para rejeitarem o consumismo e a grande acumulação de riqueza, que é uma marca dos Estados Unidos, e voltarem sua atenção para os pobres. As críticas mais fortes ao texto vieram do setor conservador da mídia nos Estados Unidos. O influente comentarista político conservador Rush Limbaugh disse então que o Evangelii Gaudium era marxismo puro saindo da boca do Papa. Abre aspas, o Papa foi além do catolicismo aqui, e isso é pura política, disse ele. Nos Estados Unidos, o republicano Donald Trump chegou ao poder em 2016 com a campanha exatamente focada na construção de um muro na fronteira com o México e em 2025 foi reeleito, prometendo a maior deportação em massa da história do Brasil. Francisco, por sua vez, não gostou nada disso, era um defensor dos imigrantes. Em fevereiro deste ano, por exemplo, Francisco enviou uma carta aos bispos dos Estados Unidos afirmando que o ato de deportar pessoas que, em muitos casos, deixaram as suas terras devido à extrema pobreza, insegurança, exploração, fome, perseguição ou grave deterioração do meio ambiente
fere a dignidade de muitos homens e mulheres e de famílias inteiras e os coloca em um estado especial de vulnerabilidade e também indefesa. Professor Luciano, a gente observa então que muito provavelmente